João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Patmos, um local isolado, longe da sua amada comunidade de crentes. Mas, no meio do deserto da solidão, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu uma voz como de trombeta, que o chamou: "Sobe para cá, e te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas." Era a voz de Jesus, o Cordeiro de Deus, convidando-o a ver e a registrar visões que se desdobrariam diante de seus olhos. Com o coração cheio de reverência e temor, João foi arrebatado em espírito e levado ao céu. Ao olhar ao redor, a primeira visão que João recebeu foi deslumbrante. Um trono se erguia no centro do céu. A majestade do trono era indescritível, e uma luz radiante emanava de seu redor, como se o próprio brilho da glória de Deus iluminasse o universo. Ao redor desse trono, um arco-íris de cor esmeralda rodeava a cena, conferindo um toque de serenidade e perfeição à visão. O céu parecia estar em total harmonia, e João ficou em silêncio diante da grandeza do que estava vendo. Mas não estava sozinho. Ao redor do trono, ele viu 24 anciãos sentados, vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças. Eles representavam a plenitude dos servos de Deus, os líderes da Igreja de Cristo. Cada um dos anciãos estava em posição de adoração, e diante da glória do trono, rendiam-se ao Senhor. Quando a visão se expandiu, João viu 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás, cada um com aparência única. Um parecia um leão, outro um bezerro, o terceiro tinha o rosto como o de um homem, e o quarto se assemelhava a uma águia em pleno voo. Eles, incansavelmente, adoravam a Deus dia e noite, dizendo: "Santo, Santo, Santo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir." A cena era deslumbrante e cheia de um poder avassalador. A cada palavra de adoração proferida pelos seres celestiais, um profundo silêncio tomava o céu, e o trono de Deus parecia brilhar ainda mais intensamente. Os anciãos, ao verem a glória do Senhor, prostraram-se diante dele, lançando suas coroas ao chão e dizendo: "Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existiram e foram criadas." João estava extasiado, e ao mesmo tempo, tomado por um profundo respeito. A visão era um lembrete de que o trono de Deus é o centro do universo, o lugar de adoração e soberania eterna. A presença de Deus era palpável, e João compreendeu, naquele momento, que não havia nada mais importante do que reconhecer a soberania e a glória de Deus. Era como se o céu inteiro estivesse em uníssono, proclamando a realeza de Deus. A visão do trono estabeleceu a fundação para tudo o que João veria a seguir. Após a visão do trono de Deus e a adoração incessante ao seu nome, João observou algo novo e misterioso diante dele. No centro do trono, ele viu um livro selado com 7 selos. Este livro estava fechado de maneira impenetrável, e João sentiu uma profunda curiosidade e apreensão ao ver tal objeto, porque, claramente, era algo de grande importância. A imagem do livro selado simbolizava o plano divino que estava prestes a ser revelado, mas apenas aqueles que eram dignos de abri-lo. A presença do livro era um lembrete de que o futuro estava guardado em segredo, aguardando o momento certo para ser desvendado. João ouviu uma forte voz ressoando no céu, perguntando: "Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" O apóstolo olhou ao redor, mas não viu ninguém nos céus ou na terra que fosse digno de abrir o livro. Nenhum ser humano, anjo ou criatura celestial parecia ser capaz de desvendar os mistérios guardados naquele livro. O silêncio que seguiu essa pergunta parecia pesado, como se todo o céu estivesse aguardando uma resposta. E João, angustiado, começou a chorar, pois ninguém podia abrir o livro, e, com isso, parecia que os planos de Deus para a humanidade permaneceriam ocultos. Mas, no momento em que sua tristeza atingiu o auge, um dos anciãos se aproximou de João e lhe disse: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." João olhou novamente e, ao invés de ver um leão, ele viu um cordeiro, em pé, como se tivesse sido morto, mas agora vivo, com 7 chifres e 7 olhos. Esse cordeiro, sem dúvida, representava Jesus Cristo, aquele que, por seu sacrifício na cruz, era digno de abrir os selos e revelar os mistérios escondidos naquele livro. A figura do cordeiro, que ao mesmo tempo é o leão vitorioso de Judá, simbolizava a perfeita combinação entre força e sacrifício, justiça e misericórdia. O cordeiro se aproximou do trono e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. No momento em que ele tocou o livro, uma reação celestial e triunfante se seguiu.
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, adorando-o e cantando um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A adoração não tinha fim. O Cordeiro, que venceu com seu sacrifício, agora era exaltado e reconhecido como o único digno de revelar os planos de Deus para o fim dos tempos. A cena que João presenciou não foi apenas uma demonstração do poder e da autoridade de Jesus, mas também uma revelação de seu papel redentor e vitorioso. Ele não só venceu a morte, mas também se tornou o mediador entre Deus e a humanidade, sendo o único capaz de cumprir o plano divino para a criação. O Cordeiro que foi sacrificado para a salvação da humanidade agora tomava seu lugar como o centro de toda a adoração e a revelação celestial. O céu estava repleto de louvor, com uma música indescritível que exalava a vitória do Cordeiro e o poder divino que ele possuía. Com o Cordeiro segurando o livro selado, uma tensão crescente tomou conta do céu e da terra. O momento da revelação havia chegado, e a abertura dos selos marcaria o início dos juízos divinos que afetariam o mundo inteiro. Quando o Cordeiro começou a abrir o primeiro selo, uma grande expectativa se espalhou por todos os céus. João observou atentamente, sentindo a magnitude do que estava prestes a acontecer. Quando o primeiro selo foi desfeito, uma das 4 criaturas viventes, que estavam ao redor do trono, disse com voz de trovão: Vem. E então, apareceu um cavalo branco, e seu cavaleiro, com um arco, foi enviado para conquistar. Esse cavaleiro sobre o cavalo branco representa o início de uma série de eventos que, embora pareçam trazer vitória, também preparam o terreno para os conflitos e tribulações que antecedem o fim dos tempos. A figura do cavaleiro simboliza o poder conquistador, e seu movimento sobre a terra indica que as forças espirituais e os eventos no mundo estão agora fora do controle humano, sendo movidos pela vontade divina. O cavaleiro vai adiante para estabelecer um domínio, mas é apenas o começo dos juízos que se desdobrarão. Ao abrir o segundo selo, o Cordeiro liberou uma nova visão. Outra criatura vivente chamou, dizendo: Vem. Desta vez, um cavalo vermelho apareceu, e seu cavaleiro empunhava uma grande espada. Este cavaleiro tinha o poder de tirar a paz da terra, provocando guerras e conflitos entre as nações. A guerra, a violência e o sofrimento se espalhariam por toda parte, à medida que as tensões entre os povos aumentassem. O cavaleiro do cavalo vermelho simboliza a crescente destruição trazida pelo ódio e pela luta entre os homens, intensificando as provações e dificuldades que a humanidade enfrentaria nos tempos finais. No momento em que o terceiro selo foi aberto, João viu um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança, sinalizando uma era de grande escassez e fome. A balança representa o preço da escassez e da desigualdade. O juízo de Deus traria não apenas guerras e conflitos, mas também uma grande crise econômica, onde os recursos seriam limitados, e a fome consumiria muitos. O cavalo negro simboliza o sofrimento que viria através da escassez, onde as necessidades básicas se tornariam um luxo inalcançável para muitos. Os preços seriam exorbitantes, e a desigualdade social tomaria proporções ainda mais extremas. Quando o quarto selo foi rompido, João viu um cavalo pálido, e o cavaleiro que o montava era chamado de Morte, acompanhado do Inferno. Este cavaleiro tinha autoridade para destruir um quarto da terra, com espada, fome, pestilência e com as feras da terra. A morte e o inferno, como agentes do juízo divino, trariam uma devastação sem precedentes, matando milhões e deixando um rastro de destruição. Este selo é o clímax dos juízos iniciais, onde a morte se espalharia por todo o mundo, afetando as populações de forma avassaladora. Após a abertura do quarto selo, João foi testemunha de algo mais: a visão das almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Eles clamavam em grande voz, pedindo que Deus vingasse o sangue derramado. Eles estavam debaixo do altar, aguardando o juízo final. Cada um deles, com suas vidas sacrificadas em nome da fé, representava os mártires que haviam sido perseguidos e mortos por sua adesão a Cristo. O grito de justiça ecoava, clamando por vingança contra os opressores e os inimigos de Deus. Mas foi-lhe dito que eles deveriam esperar ainda um pouco mais, até que o número completo de mártires fosse alcançado. Com o abrir do quinto selo, uma mudança de cena ocorreu. As provações da terra tornaram-se mais intensas, e a perseguição à Igreja de Cristo chegaria ao seu ápice. O juízo estava em marcha, e a pergunta que todos estavam fazendo:
Quem seria capaz de suportar tamanho sofrimento e julgamento? Parecia ficar mais urgente a cada momento. Os justos e os ímpios agora se separavam de maneira cada vez mais clara, e a Igreja de Cristo era chamada a permanecer firme, mesmo diante das adversidades. À medida que o Cordeiro desatava o sexto selo, uma mudança dramática e aterradora ocorreu no céu e na terra. O que antes parecia uma cena de louvor e adoração agora se tornava um evento cósmico de juízo. A terra tremeu violentamente, e o sol se tornou negro como pano de saco, enquanto a lua se transformou em sangue. As estrelas caíam do céu, e os montes e ilhas se moviam de seus lugares. A natureza, em toda sua grandeza e estabilidade, parecia estar em colapso, como se o próprio universo estivesse sendo desfeito diante do juízo divino. Esse tremor cósmico representava não apenas a destruição da criação, mas também a resposta final de Deus ao pecado e à corrupção humana. Era uma manifestação da ira divina contra os que haviam rejeitado a verdade e se rebelado contra o Criador. Com essa grande mudança, todos os reis da terra, os príncipes, os ricos, os comandantes, os poderosos, e até os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, clamando para que as montanhas caíssem sobre eles, para se esconderem da ira do Cordeiro. Eles, que tinham sido tão orgulhosos em suas posições, agora se viam impotentes diante do juízo implacável de Deus. As pessoas, que antes estavam indiferentes ao poder de Deus, agora estavam aterrorizadas, reconhecendo que a grande ira de Deus havia chegado, e ninguém poderia resistir a ela. Em contraste com o terror e o desespero que tomaram conta da humanidade, o céu observava com uma calma divina. Depois de tantos sinais aterradores e juízos, um silêncio profundo tomou conta do céu por cerca de meia hora. Esse silêncio simbolizava a expectativa do desfecho final, o momento que estava prestes a acontecer, quando o julgamento de Deus seria consumado. O silêncio também refletia a reverência e o respeito diante do grande e incompreensível juízo de Deus. Este silêncio não era vazio, mas estava carregado de significado, como se todo o cosmos estivesse aguardando o desfecho do drama divino. Após esse silêncio, João viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e a esses anjos foram dadas 7 trombetas. Este foi um prelúdio para os juízos ainda mais profundos que seriam desencadeados nas trombetas. Mas antes disso, outro anjo se aproximou do altar com um incensário de ouro e o encheu com o fogo do altar. Esse incenso representava as orações dos santos, subindo diante de Deus, como um aroma suave. Ele trouxe os pedidos de justiça e salvação, e com esses pedidos, o anjo derramou o fogo sobre a terra, causando trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Isso sinalizou que a resposta de Deus às orações dos justos estava prestes a ser revelada com intensidade. O sexto selo representava a magnitude do juízo final, um evento de proporções cósmicas que não deixaria ninguém indiferente. O Cordeiro estava agora prestes a demonstrar seu poder definitivo, e a humanidade, diante de tamanha destruição, sentiria o peso do pecado de forma intensa e inescapável. Esse momento era um ponto de não retorno, onde as ações humanas e a falta de arrependimento se encontravam com a soberania de Deus. A imagem do terremoto e dos fenômenos cósmicos, com o sol se tornando negro e a lua em sangue, é uma representação da destruição que virá sobre o mundo, mas também é um chamado para que todos os seres humanos reconheçam a grandeza de Deus e o poder de seu juízo. Nesse momento, as palavras de Cristo sobre o fim dos tempos, como em Mateus 24, ganham vida. A humanidade enfrentaria a ira de Deus, e não haveria lugar seguro onde se esconder. Após a dramática destruição do sexto selo e o silêncio celestial, uma nova visão se abriu diante de João. Ele viu uma grande multidão, incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Eles estavam vestidos com vestes brancas e seguravam palmas nas mãos, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esta grande multidão representava aqueles que haviam superado a tribulação, aqueles que, apesar das dificuldades e perseguições, permaneceram fiéis ao Senhor. A imagem de palmas nas mãos e vestes brancas simbolizava a vitória, pureza e a recompensa daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Os anjos, ao redor do trono, se prostraram diante de Deus, louvando-o com grande adoração. O louvor era incessante, proclamando a honra, a glória, a sabedoria, a ação de graças, o poder e a força pertencentes a Deus para todo o sempre. Esse cântico celestial era uma resposta à grande vitória conquistada pelos santos, que agora estavam seguros e em paz, diante da presença de Deus.
A visão de João mostrava claramente que, apesar da grande tribulação, o plano divino de salvação não falharia. A vitória seria final e completa, e a justiça de Deus triunfaria sobre o mal. Um dos anjos se aproximou de João e perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? João, surpreso, respondeu: Senhor, tu sabes. O anjo, então, explicou que esses eram os que haviam vindo da grande tribulação, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A grande tribulação havia testado sua fé e fidelidade, mas agora eles estavam diante de Deus, livres de toda dor e sofrimento. Essa cena gloriosa trazia uma poderosa mensagem de esperança para aqueles que estivessem sofrendo ou perseguidos pela fé. A visão dos vencedores, agora seguros na presença de Deus, oferecia conforto e a certeza de que, por mais difíceis que sejam as provações, a salvação final é certa para os que permanecem firmes. A visão, no entanto, não se limitava apenas aos santos que haviam superado a tribulação. João foi levado a ver o que aconteceria com eles na eternidade. O anjo explicou que eles não teriam mais fome nem sede, que o sol não os atormentaria, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os conduziria à fonte de águas vivas. Deus lhes enxugaria toda a lágrima dos olhos. Essa promessa de um futuro sem dor, sofrimento ou necessidade era um vislumbre daquilo que aguarda todos os fiéis. O sofrimento presente, por mais intenso que fosse, não poderia comparar-se com a glória futura que seria revelada aos filhos de Deus. Após essa revelação, João foi novamente levado a uma visão de um número específico de santos, os 144.000. Esses são os selados de Deus, um número simbólico que representa a totalidade do povo de Deus, vindos das 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha uma quantidade específica de 12.000 selados, totalizando os 144.000. A marca ou selo de Deus em suas testas indicava a proteção divina durante os juízos que estavam por vir. Este selo não só os protegia espiritualmente, mas também os separava para um propósito especial: a missão de testemunhar a verdade de Deus no mundo, mesmo em tempos de grande perseguição. A presença dos 144.000, com suas vestes imaculadas e seus cantos de adoração, também refletia a fidelidade desses homens e mulheres a Deus. Eles não haviam se contaminado com o pecado do mundo e, por isso, estavam agora diante de Deus como uma oferta pura. Sua fidelidade era uma grande testemunha do poder redentor de Cristo, que os havia selado e separado para sua obra. Após a visão dos 144.000 selados e a grande multidão vitoriosa diante do trono de Deus, João foi novamente levado a uma cena de grandes cataclismos e revelações. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, um silêncio profundo tomou conta do céu, de aproximadamente meia hora, uma pausa que carregava em si um peso e uma expectativa imensa. O silêncio celestial sinalizava que algo muito grave estava prestes a acontecer, algo que mudaria os rumos da história e da humanidade. Esse intervalo de silêncio mostrava a seriedade do juízo que estava por vir, e a preparação para a próxima fase do juízo divino. Com o silêncio, os anjos se prepararam para tocar as trombetas, e João viu outro anjo com um incensário de ouro diante do altar. Esse anjo tomou as orações dos santos e as elevou ao céu. Mas, ao fazer isso, também pegou o fogo do altar e o lançou sobre a terra, fazendo com que houvesse trovões, relâmpagos e um grande terremoto. O fogo lançado sobre a terra indicava que as orações dos fiéis, pedindo justiça e a manifestação do reino de Deus, estavam sendo ouvidas, e agora, o juízo seria executado com grande força. Quando o anjo tocou a primeira trombeta, o juízo de Deus começou a se manifestar em uma série de cataclismos naturais. Granizo e fogo misturados com sangue caíram sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a vegetação verde. A destruição da natureza simbolizava a consequência do pecado humano sobre a criação de Deus. A natureza, que sempre havia sido um reflexo da bondade e do poder de Deus, agora era atingida pela ira divina, mostrando que o pecado afeta todas as esferas da vida, desde os seres humanos até o próprio mundo ao seu redor. Com o toque da segunda trombeta, algo semelhante ocorreu no mar. Uma grande montanha, ardendo em fogo, foi lançada no mar, fazendo com que 1/3 do mar se tornasse sangue. Esse evento causou a morte de 1/3 das criaturas marinhas e a destruição de 1/3 das embarcações. A água, que simbolizava a vida e a sustentação para muitos, agora se tornava um elemento de morte e destruição. Essa trombeta trouxe também o juízo sobre os sistemas que dependem dos mares e da pesca, destacando a profundidade do impacto que o pecado tem na criação de Deus. A terceira trombeta revelou outro cataclismo,
quando uma grande estrela chamada Absinto caiu do céu, envenenando um terço das águas doces da terra. As águas se tornaram amargas, e muitas pessoas morreram devido a essa água contaminada. Este juízo representava a corrupção da pureza e a perda daquilo que é essencial para a vida humana, como a água limpa, que é dada por Deus. O impacto disso seria profundo para a sobrevivência da humanidade, mostrando que, sem a presença de Deus, até mesmo os recursos mais fundamentais podem se tornar perigosos. Com o toque da quarta trombeta, a luz das estrelas, do sol e da lua foi reduzida em 1/3. O céu escureceu, simbolizando o afastamento da luz divina e a crescente escuridão espiritual que tomaria conta do mundo. A luz, que antes iluminava e guiava a humanidade, agora era reduzida, como uma forma de mostrar o afastamento da presença de Deus. Essa escuridão espiritual refletia o estado de depravação e rebelião que a humanidade teria alcançado. A visão de João de cada trombeta sendo tocada, com as consequências devastadoras que se seguiam, mostrava um retrato de um mundo em total caos, onde a criação de Deus, que deveria refletir sua glória, agora se tornava um cenário de destruição e sofrimento. Cada trombeta, com sua mensagem de juízo, representava um estágio do colapso do mundo, que havia se afastado de Deus, desobedecendo às suas leis e negligenciando sua soberania. Esses juízos eram apenas o começo de uma série de cataclismos e terríveis eventos que se sucederiam até o fim dos tempos. Porém, apesar da gravidade dessas visões, o livro de Apocalipse sempre traz uma mensagem de esperança. Para os fiéis, a promessa da vitória de Deus e a salvação eterna continuam firmes. Para aqueles que perseveram e mantêm a fé em Cristo, a grande tribulação será uma prova final, mas a vitória será garantida. O juízo de Deus, desencadeado pelas trombetas, continua a se desenrolar de maneira aterradora. Após a quarta trombeta e a redução da luz celestial, João presenciou a próxima série de juízos, cada um mais intenso do que o anterior. A quinta trombeta trouxe uma visão de grande agonia para a humanidade, representando o início de uma série de torturas espirituais e físicas sem precedentes. Quando o anjo tocou a trombeta, João viu uma estrela cair do céu, que foi dada a chave do poço do abismo. Quando essa chave foi aberta, uma espessa fumaça saiu do poço, obscurecendo o céu e a terra. Da fumaça emergiram gafanhotos, cujos efeitos eram tão devastadores que João os descreveu como sendo semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Esses gafanhotos não atacaram a vegetação, mas sim os seres humanos, especialmente aqueles que não possuíam o selo de Deus em suas testas. Eles eram instrumentos de tormento, com o poder de infligir dor insuportável por 5 meses. A dor causada por essas criaturas era comparada à dor de uma picada de escorpião, mas era tão intensa que as pessoas desejavam a morte, mas ela lhes escapava. O sofrimento era tão grande que muitos se desesperaram, mas não encontraram alívio, evidenciando o poder divino em castigar aqueles que persistem no pecado sem arrependimento. O rei desses gafanhotos era um anjo do abismo, chamado Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, que significava destruidor. Ele era a personificação do caos e da destruição, e sua liderança indicava que o juízo de Deus sobre os ímpios estava agora alcançando níveis de intensidade sobrenatural. Mesmo em meio ao tormento, o juízo estava focado apenas nos que haviam rejeitado a salvação e o Senhor, como uma forma de mostrar que a misericórdia de Deus não seria estendida a todos, especialmente aqueles que haviam endurecido seus corações contra ele. Com a sexta trombeta, o juízo continuou com uma intensidade ainda maior. João viu 4 anjos, que estavam presos no grande rio Eufrates, sendo soltos para causar a destruição. Esses anjos tinham o poder de matar 1/3 da humanidade. Eles eram liberados para reunir um exército de cavaleiros, cujos números eram imensos, 200 milhões, um número impossível de ser contado. O exército avançava, causando morte e destruição por onde passava, com suas forças cavalgando em cavalos de cores terríveis, vermelho, azul e amarelo. As bocas dos cavalos exalavam fogo, fumaça e enxofre, destruindo tudo em seu caminho. A visão do exército e da destruição causada pela ação desses anjos é uma representação vívida do poder destruidor que se solta quando Deus permite que as forças do mal cumpram seu papel no juízo final. Mesmo diante da morte em massa, João observa que aqueles que sobreviveram a esse terrível juízo não se arrependeram de suas ações. Eles continuaram a adorar ídolos, praticando magia, imoralidade e assassinato, e se recusaram a voltar-se para Deus, ignorando os sinais claros da sua ira. Esse trecho de Apocalipse, especialmente as visões da quinta e sexta trombetas, é uma poderosa mensagem sobre a dureza do coração humano.
Mesmo diante de tormentos e destruição inexplicáveis, muitos se recusam a se arrepender e a voltar-se para Deus. A tragédia desses juízos é que, ao invés de servirem como um chamado ao arrependimento, eles apenas reforçam a obstinação dos corações que já estavam endurecidos contra o Senhor. É uma chamada urgente para que todos nós examine nossa própria vida, nos arrependamos de nossos pecados e nos voltemos para a misericórdia de Deus enquanto ainda há tempo. A visão de João, portanto, não é apenas um relato de destruição futura, mas uma advertência a todos os que lerem essas palavras, uma chance para refletir sobre as escolhas feitas enquanto há oportunidade para a salvação. É um alerta claro de que os juízos de Deus não são arbitrários, mas são a consequência do pecado humano e da rebeldia contra a sua soberania. Para aqueles que se arrependem, há sempre a promessa de perdão, mas para os que persistem em sua iniquidade, os juízos de Deus são inevitáveis. Após a aterradora sequência de juízos trazidos pelas trombetas, João foi transportado para uma visão que prepararia o terreno para os eventos finais da grande tribulação. No céu, apareceu um anjo imenso, com um livro aberto nas mãos. Esse anjo representava a autoridade e o poder divino, segurando a mensagem final de Deus para a humanidade. O livro estava selado, mas agora estava aberto, simbolizando a revelação de mistérios que estavam guardados desde a fundação do mundo. Esse momento era crucial, pois representava o princípio do fim, quando o juízo final seria pronunciado e a eternidade seria estabelecida. O anjo que apareceu a João tinha uma aparência magnífica. Sua figura era como um ser majestoso, com uma mão levantada para o céu e a outra segurando o livro. Ele jurou pelo Deus eterno, o Criador de tudo, que o fim dos tempos estava próximo. Sua promessa de que o mistério de Deus se cumpriria estava anunciando que o plano divino para a salvação e o juízo estava prestes a ser completado. O fechamento da história da humanidade estava à vista, e os eventos que se sucederiam não teriam mais reversão. João foi então instruído a tomar o livro do anjo, e quando o fez, ele sentiu um gosto doce na boca, mas amargo em seu estômago. Essa sensação dual representava a natureza da mensagem que João estava recebendo. A palavra de Deus é doce para aqueles que esperam a salvação e a vitória, mas amarga para aqueles que a rejeitam e experimentam os juízos. O sabor doce representava a esperança para os justos, que aguardavam com expectativa a vitória de Deus, mas a amargura era um lembrete do sofrimento e da destruição que aguardavam os ímpios. Após isso, a visão de João seguiu para um dos momentos mais intensos de toda a narrativa apocalíptica, o toque da sétima trombeta. Quando o sétimo anjo soou sua trombeta, João ouviu grandes vozes no céu proclamando que o reino do mundo agora se tornaria de Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse anúncio representava o triunfo final de Deus sobre todas as potências malignas e humanas. A soberania de Cristo, que havia sido contestada e desafiada ao longo da história, agora seria completamente estabelecida, e ele tomaria o domínio de todas as coisas. O reino de Deus seria inaugurado com a vitória definitiva sobre a corrupção, o pecado e a morte. O som da sétima trombeta também trouxe a visão de uma grande celebração no céu, onde os 24 anciãos se prostraram diante de Deus, agradecendo pela vitória final. O poder de Deus foi reconhecido por todos, e o céu se encheu de louvor e adoração, proclamando que o momento de restauração havia chegado. A derrota de Satanás, dos governos corruptos e da morte, que haviam sido as forças opostas ao plano divino, era agora uma realidade consumada. Porém, apesar dessa celebração celestial, o toque da sétima trombeta também anunciava a conclusão da ira de Deus. A visão de João se voltou para o templo celestial, onde o altar de Deus era claramente visto. Agora, diante da completa manifestação do juízo de Deus, o templo se encheu de fumaça, como símbolo da presença avassaladora de Deus. Nenhum ser humano seria capaz de entrar nesse templo, pois a ira divina estava sendo completamente derramada. Esse momento simbolizava o fim de um ciclo, o cumprimento do juízo e a preparação para o retorno triunfante de Cristo. A sétima trombeta não é apenas o anúncio do juízo, mas também da restauração. Enquanto o juízo está sendo executado, também há uma promessa de redenção, pois a restauração final do mundo e da criação seria trazida com a manifestação plena de Deus. O sofrimento e a opressão seriam substituídos pela paz, e a humanidade finalmente veria o cumprimento das promessas de Deus. A vitória de Cristo sobre o mal seria celebrada, e todos os que pertencem ao seu reino seriam vindicados. Essa parte da visão de João é uma das mais grandiosas do Apocalipse, pois é aqui que a vitória final de Deus sobre o mal é anunciada. O sofrimento humano,
A dor e a injustiça de todas as eras seriam finalmente resolvidos com o triunfo de Deus, e a verdadeira paz, que é fruto de sua soberania, seria estabelecida para sempre. É um chamado à esperança, à perseverança e à fé para aqueles que permanecem fiéis a Deus até o fim. No final das visões que João presenciou, o Apocalipse se aproxima de seu clímax. A sequência de juízos, trombetas e visões grandiosas agora se entrelaçam com o último e mais esperado evento, o retorno glorioso de Cristo e a consumação do juízo final. Este último capítulo não é apenas uma visão de destruição, mas também de esperança, renovação e a reafirmação do reino eterno de Deus. João, em sua visão, vê o céu se abrindo, e uma figura majestosa aparece montada em um cavalo branco, com olhos flamejantes e uma coroa de ouro sobre sua cabeça. A imagem de Cristo, não mais como o cordeiro que foi sacrificado, mas como o Rei vitorioso, e rompe com toda a sua glória celestial. Seu nome é fiel e verdadeiro, e ele vem para julgar e fazer guerra contra as forças do mal que ainda persistem. Esse retorno de Cristo não é pacífico, como a primeira vinda, mas é um ato de justiça divina. João descreve como os exércitos celestiais, montados em cavalos brancos, seguem o Salvador em uma manifestação gloriosa. A espada que sai de sua boca, símbolo do poder da palavra de Deus, será a que destrói as forças de Satanás, o anticristo e os exércitos inimigos. O julgamento será executado com precisão, e nenhum mal escapará da justiça divina. O retorno de Cristo é a culminação de todas as promessas feitas ao longo das Escrituras. Ele vem para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A derrota final de Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade, é decretada e consumada. Ele será lançado no lago de fogo, onde sofrerá sua punição eterna. Após a grande batalha espiritual, o juízo final começa, e todos os mortos são ressuscitados, pequenos e grandes, para serem julgados diante do grande trono branco. Os livros são abertos, e o julgamento de todos os seres humanos, com base nas suas obras, é feito. No entanto, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o livro que contém os nomes dos redimidos, são lançados no lago de fogo. Este é o juízo final, onde os ímpios, os que rejeitaram a salvação de Cristo, são separados de Deus para sempre. Já os justos, aqueles que se arrependeram e creram na salvação oferecida por Cristo, recebem sua recompensa eterna. Eles entram na Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde viverão em paz, em comunhão com Deus para todo o sempre. João descreve a Nova Jerusalém com riqueza de detalhes, e é uma visão deslumbrante. Ela desce do céu como uma noiva adornada para o seu esposo, resplandecente em luz, com ruas de ouro puro e portões de pérolas. Não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade. Deus estará no meio do seu povo, e não haverá mais choro, nem dor, nem lamento, pois as coisas antigas terão passado. A criação será restaurada ao estado perfeito em que Deus a imaginou no princípio. A promessa feita a Adão e Eva de um mundo sem maldade será finalmente cumprida. A história do Apocalipse, que começou com juízos e destruição, termina com uma mensagem de esperança e renovação. A vitória de Cristo sobre o mal e o sofrimento é a garantia de que o mal não terá a última palavra. Deus reinará para sempre, e seu povo viverá em sua presença eternamente. Este é o fim que João viu, o fim que a Bíblia promete para todos os que permanecem fiéis a Deus e perseveram até o fim. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades e tribulações que enfrentamos nesta vida, a nossa esperança deve estar no Cristo glorificado, que virá para estabelecer seu reino e trazer justiça a todo o universo. Essa visão final não é apenas para os cristãos do tempo de João, mas para todos os crentes ao longo da história. Ela nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, devemos manter os olhos fixos na promessa de que Cristo retornará, e que ele trará com ele a salvação completa, onde a dor e o sofrimento serão banidos para sempre. O Apocalipse encerra com uma visão de esperança que transcende o sofrimento da humanidade. João nos apresenta a criação restaurada, a nova terra e o novo céu. O reino de Deus é plenamente estabelecido, e a antiga ordem das coisas é renovada. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, brilha com a glória de Deus, e os salvos vivem em sua presença para sempre. Este é o cumprimento final da promessa que Deus fez a seu povo, desde o Éden até os últimos dias. Não haverá mais mal, dor ou morte, e a harmonia original será restaurada. A Bíblia termina com um convite à comunhão eterna com Deus. A última mensagem é clara: Vem, Senhor Jesus.
Essa oração do Apocalipse é a nossa esperança final. É o desejo do nosso coração, aguardando o dia em que Cristo voltará para tornar todas as coisas novas. Esse é o grande fim para o qual toda a criação anseia, e a esperança que nos mantém firmes diante das dificuldades do presente. O fim do Apocalipse é o início de uma eternidade de paz, alegria e comunhão com o nosso Criador. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.